back. So anytime you stop me, you want your I know. Olá, meus irmãos, a paz de Deus para todos vocês que estão me ouvindo nesta manhã de hoje. Aqui nesta manhã de hoje, meus amados, eu trouxe um testemunho maravilhoso para vocês, para me contar para vocês. E quero que vocês prestem muita atenção, o quão grande é o Senhor nas nossas vidas. Ele é maravilhoso e nos faz muito bem. E tem cuidado de todos nós. E aqui eu vou começar o testemunho, a obra a qual o Senhor fez na minha vida. Então, meus amados, quando eu cheguei aqui em Itapeva, eu cheguei muito provada, mas provada materialmente, mas espiritualmente não, porque graças a Deus, Deus sempre tem descido do seu Espírito sobre a minha vida. E aqui, havia uma vizinha minha, ela era muito bem financeira, era de um alto padrão muito alto. E aí, ela me viu e falou para mim. Ela me falou, ela era de outra igreja. Eu sou da congregação e ela era de outra igreja. E ela foi me pedir um favor. Ela disse para mim que estava precisando de uma pessoa para fazer uma campanha na casa dela. Uma campanha de 7 dias, 7 dias de oração e de louvor. Aí eu contei o meu problema para ela. Naquela época, meus amados, eu estava junto, eu não era casada. Então, dentro de mim, era como se eu estivesse no pecado. E eu expliquei para ela que eu não poderia ir orar na casa dela, pois eu tinha primeiro que me acertar com Deus. Ela falou que não, pois ela via, Deus mostrava para ela que eu era uma mulher de Deus. E que não era por isso que Deus não ia ouvir minha oração. Mas mesmo assim eu temi. E ela começou insistindo. Quando foi uma vez, ela veio novamente na minha casa e disse: irmã Deus, eu preciso que a irmã vai fazer essa campanha lá em casa. Vocês sabem, meus irmãos, vocês que são da congregação, que estão me ouvindo, vocês sabem que na nossa igreja não existe essa história de campanha. Mas mesmo assim, como ela insistiu, eu fui fazer a vontade de Deus. E chegando lá, o primeiro dia, nós oramos. Cantamos os 7 hinos e oramos. Eu ia lá na casa dela, 7 segunda-feira, para nós clamar a Deus. E quando foi no terceiro dia, lá tinha uma mulher que era da congregação. Ela não quis participar da oração. Ela estava distanciada de Deus. Essa é a verdade. Aquela mulher era da congregação, mas estava distanciada de Deus. E depois que eu saí daquela casa, depois que terminou a oração que eu saí de lá, aquela mulher foi e falou para nossa irmã que como ela tinha coragem de convidar uma mulher igual eu para estar na casa dela. Que aparentemente, se eu fosse tão fria espiritualmente como eu era, como era a minha aparência, ali eu não tinha nada, pois eu era uma criatura sem aparência alguma. Como era que eu ia fazer uma oração e ela ia alcançar o que ela queria? Naquele momento, minhas irmãs, eu estava fazendo aquela oração naquela casa sem saber qual era o propósito daquela mulher com Deus. Ela falou: irmã, vem orar, coloca a minha causa na mão do Senhor, que o Senhor sabe qual é a causa. Aí tudo bem. E ali chegou o 7º dia de oração. Quando chegou os 7 dias de oração, que era a última noite que eu ia na casa dela, aí nós terminamos a oração. Ali, quando eu dobrei meu joelho, Deus me deu uma visão. 3 bandidos entrando na casa dela para assaltar a casa dela. E quando acabei, eu contei para ela, eu digo: ó, irmã, mas não fique preocupada, que com certeza Deus já cortou o laço. E ali ela ficou muito preocupada: irmã, mas tem certeza que Deus mostrou isso? Eu digo: irmã, a irmã olha para mim. Se a irmã me chamou para vir orar na casa da irmã, é porque a irmã tinha certeza que eu ia fazer aquilo que Deus mandou. E é essa visão que Deus passou para mim, eu falo para a irmã. Eu digo: mas a irmã não fique preocupada, porque pode até acontecer só para que a visão, aquilo que Deus me mostrou se cumpra, mas eles não vão levar nada. E aí, meus amados, tudo bem. Quando acabar, meus irmãos, ali, isso terminou a 7ª segunda-feira. Quando foi na terça-feira de manhã, a nossa irmã bateu na minha porta e disse: irmã, pelo amor de Deus. A irmã falou que alguém ia entrar na minha casa para assaltar. E nessa madrugada de hoje, irmã, entrou 3 homens lá em casa.
E eu estava ali com a minha empregada, trancada no meu quarto, morrendo de medo, pois nós tínhamos medo que eles nos roubassem, que eles nos matassem. E quando acabar, meus irmãos, minha irmã, eles foram, ele roubou o que eles tinham de roubar. Mas quando chegou na minha sala, ele olhou para um lado e para outro, porque nós estava vendo pela câmera. Ele olhou de um lado para o outro e quando acabar, foram embora e não levou nada. E ali, meus amados, eu me alegrei porque a palavra de Deus tinha se cumprido ali, tanto na vida daquela mulher como na minha vida, porque aquilo que o Senhor mandou falar para ela, cumpriu, mas só que de maneira diferente, como Deus tinha falado, que eles não iam levar nada, e assim eles não levou. Mas Deus poderia, mas irmã, Deus não poderia evitar com que não entrasse os ladrões assim, mas como aquela mulher ficou em dúvida, ficou desacreditando, Deus mostrou para ela, que Deus, ele não é Deus de mentira e nem de brincadeira. E quando Deus fala, está falado. E aí, meus amados, eu fiquei muito feliz porque Deus cortou o laço. E aquela mulher que estava desviada da congregação, ela tinha uma ferida muito grande na sua perna. Aquela ferida daquela mulher era um câncer, meus amados. E aí, depois que aconteceu tudo aquilo, eu não vi mais aquela mulher, falou mal de mim, mas eu não vi mais ela, mas apenas eu orei, entreguei ela na mão de Deus. Quando foi outra vez, aquela irmã, a irmã chegou até a minha casa novamente e disse, irmã, eu estou precisando de um favor da irmã. Eu quero que a irmã vai fazer uma oração pelaquela irmã que estava com câncer na perna. Irmã, eu tenho certeza que se a irmã for orar por ela, Deus vai libertar ela. Eu disse, irmã, eu não posso fazer isso. Eu já disse para a irmã que eu não posso estar orando pelas pessoas, pois eu não sou casada, eu vivo junto e estou em pecado diante de Deus. Ela disse, irmã, outra coisa, eu chamei a irmã, eu não disse para a irmã qual era o propósito que eu tinha diante de Deus daquela campanha lá em casa. A irmã fez os 7 dias, nos 8 dias, Deus me deu a minha bênção divulgada, Deus resolveu a minha causa. Pois ela falou, aquela irmã, meus amados, ela estava com os papéis na mão da justiça. Era uma escritura que ela tinha pagado. Ela tinha pago para um engenheiro para fazer a planta da casa dela, para ela fazer a escritura. E ali, aquele homem pegou todo o dinheiro dela e não apareceu com as escrituras, já fazia 8 anos. E ali, louvado seja Deus. No 8º dia, eu orei os 7 dias, quando foi no 8º dia, Deus preparou e aquela mulher recebeu as escrituras da sua casa, da sua chácara, e ela ficou muito feliz. E assim ela acreditava que se eu fosse orar por aquela mulher que tinha debochado de mim, que estava com câncer na perna, ela acreditava que Deus poderia curar aquela mulher. E eu disse que não. Mas quando foi na outra semana, ela continuou insistindo em vir aqui às 3 horas da tarde. Ela disse, irmã, eu vim buscar a irmã, para a irmã fazer uma visita lá, na casa dela. Aquela irmã, o câncer está comendo a perna dela, já está só no osso. E ali, meus amados, eu me compadeci, eu me coloquei no lugar daquela irmã. Eu não estou dizendo isso, meus amados, para mim me engrandecer, pois eu não sou nada, não sou ninguém. E ali, meus amados, nós fomos lá. Ela me levou, eu fui sim, até a casa dessa mulher. Ela morava muito longe. E chegamos lá, estava tendo um culto. E eu ali, bem simplesinha, na minha simplicidade, eu estava com minhas vestes. As minhas vestes espiritual, eu creio que não tinha um rasgado. Mas as minhas vestes material estava toda rasgada. E ali eu, na minha pobreza, eu cheguei ali naquele culto, tinha muitos irmãos e irmãs. E eu ali, meus amados, eu me senti ali naquele pilar, encostado de um pilar que tinha ali na sala daquela irmã. E aquela irmã estava numa cadeira de roda, com aquela perna enfaixada. E eu ali um cantava, louvava o Senhor, outro orava. E eu ali, com os olhos fechados. Eu dizia, Senhor, quem dera se tu fizesse uma obra hoje, na perna dessa irmã, Senhor. Jesus, eu seria grato a ti para todo sempre. E ali, meus amados, eu comecei a chorar. Deus começou a invadir a minha alma. E eu comecei a chorar. Eu senti uma alegria muito grande. E de repente eu comecei a louvar ao Senhor com um hino. Mas ali, eu comecei a louvar o Senhor. Deus colocou aquele hino na minha boca, do nada. Eu não estava pensando em hino nenhum, eu só estava preocupada. Eu preocupada, Senhor, se for para me orar por essa mulher e ela não ser curada, Senhor, é melhor que eu não ore. E ali, meus amados, Deus colocou um hino na minha boca.
Eu cheguei, eu fui cantando, Deus me levou até aquela mulher, eu fui cantando. Não precisa você nem me dizer que a saudade está no teu coração. Cicatrizes tão profundas em tua alma, e a todo instante você perde a calma. Na janela dos teus olhos posso ver a tristeza refletir em teu olhar, e a cicatriz só irá passar quando você voltar. E quando chegou nessa letra, nesse pedaço, quando você voltar, eu já estava ali encostado naquela mulher. Na cadeira daquela mulher, meus amados, eu sei que eu me ajoelhei ali diante dela e coloquei a minha mão sobre aquela cicatriz, porque ali, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, aquele hino falava que aquela cicatriz dela ia sarar. E através da letra desse hino, perguntava para ela o que foi que aconteceu com ela, por que ela se distanciou do caminho do Senhor. E ali eu fui tirando aquela faixa da perna dela, meus amados. E ali, todo mundo ficou olhando, aquelas pessoas que estavam ali glorificando a Deus, louvando o Senhor, porque tinha muita gente, todos pararam e ficaram olhando. Oh, meus amados, como Deus é maravilhoso. E ali eu tirei a faixa da perna daquela mulher e estava aquela ferida enorme de grande. E ali eu sem nojo nenhum, porque eu nunca tive nojo de ninguém. Eu coloquei ali a minha mão, louvado seja Deus, aleluia, sobre a ferida daquela mulher. E falei, ó Senhor, Jesus, eu não tenho nada para dar para essa serva. Eu falei assim, meus amados, eu não tenho nada para dar para essa serva. Jesus, mas se tu tem ainda um propósito na vida dela, Senhor. E se tu me trouxe aqui, Pai, de tão longe, Pai, eu não quero sair daqui, Senhor, sem fazer essa oração para a tua serva, mas eu quero que ela seja curada agora. E ali, eu só falei assim, meus amores, meus irmãos, meus queridos, eu coloquei ali a mão sobre aquela ferida e disse, câncer, eu não sei de onde tu veio e nem quero saber de onde e de quem te mandou. Em nome de Jesus eu te repreendo agora. Tu vai sair da perna da serva de Deus. Em nome de Jesus tu vai embora agora. Tu vai sair daqui em disparada. Porque o sangue de Jesus tem poder. E a gota do sangue de Jesus vai cair agora sobre essa ferida e ela vai cicatrizar. Em nome de Jesus. E tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus. E ali, meus amados, eu saí dali na certeza que Deus tinha curado aquela mulher. E ali nós viemos embora, pois o meu esposo, até o dia de hoje, ele não gosta que eu faça visita, ele não gosta que eu ore por ninguém. E ali, meus amados, eu voltei apressadamente porque meu esposo não tinha visto eu sair de casa e nem sabia para onde eu tinha ido. Eu sei que não demorou muito. A minha irmã, a nossa irmã, trouxe a notícia. Deus, ele havia curado aquela irmã. Deus tinha curado Deus tinha curado aquela irmã daquele câncer, aquela cicatriz, ela havia fechado. Deus fez a obra por completo. E aquela mulher se humilhou diante de Deus e voltou para a casa do Pai. E eu creio que não só eu fiquei feliz, mas Deus muito mais. Pois talvez Deus permitiu aquele câncer na perna daquela mulher, daquela irmã, porque ela foi desobediente e saiu da sua presença. E Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor, aquele que não vem pela dor, pelo amor ele vem pela dor. E com certeza, aquela irmã se reconciliou com Deus pela dor. Mas o importante, meus amados, é que a serva de Deus está na casa do Pai. E ali eu continuo feliz e Deus também. E é essa obra, meus amados, que eu queria contar para vocês nessa manhã de hoje. E que Deus abençoe a todos vocês. E que não esqueça, meus amados, meus irmãos, veja essa obra. Louvado seja Deus, com a bondade de Deus, porque Deus, ele faz coisas grandes. Eu já disse para vocês no testemunho que um câncer para Deus não é nada. Para nós pode ser muita coisa, mas para Deus não é nada. Só basta ele dizer sai e o câncer sai. Foi assim que o Senhor fez na vida da nossa irmã. Deixa seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal de Deus Abarro, tá bom, meus amores, meus irmãos? E aqui eu quero me despedir de vocês com a santa paz de Deus. E que Deus abençoe a todos nós. Beijos.